Tem uma frase que diz que a dor é inevitável, mas que o sofrimento é opcional. Eu não tenho certeza se essa frase realmente expressa uma verdade. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Porque eu fiz esse vídeo hoje para refletir acerca do sofrimento com você, mas especialmente para refletir como essa frase, de repente, pode levar a gente para caminhos talvez enganosos, né? Repara, tudo que é muito pronto, tudo que é muito feitinho, que você só repete, assim, precisa de um pouco de reflexão, né? E bom, essa frase, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi quando eu estava ali treinando triatlo, né? Eu lembro claramente de uma pessoa dentro do treino, a gente tinha acabado de terminar um treino de pedal bem longo, ele estava muito cansado, estava muito quente o dia, e a pessoa falou isso, ela estava sentindo muito, ela falou assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E bom, ao longo do tempo, é claro que ele me ajudou muito, porque realmente dor física, né, no final das contas, é uma coisa praticamente inevitável, faz parte da nossa condição humana, é verdade, mas o sofrimento, se você for parar para pensar com calma, né, o sofrimento nada mais é do que uma forma de dor emocional, uma forma de dor psicológica, etc. E eu fiquei pensando acerca disso, eu não sei se é exatamente opcional, porque é quase impossível que você viva a vida inteira sem estabelecer um laço com alguém, ou sem estabelecer uma expectativa que seja. Então, de uma forma ou de outra, você realmente vai passar por esse tipo de dor, inevitavelmente. Então, em algum ponto, você vai realmente lidar com esse tipo de dor, com esse tipo de sofrimento. Só que tem esse ponto em que a frase diz que o sofrimento é opcional. Então, vamos pensar sobre isso. Como ele pode ser opcional, né? Imagina que, enfim, é claro que a partir do momento que você entende que você está passando por aquela determinada situação, que aquilo te causa um transtorno, que causa algum tipo de incômodo em você, tem muitas formas de você lidar com isso. Eu falei nesse canal várias vezes sobre isso, sobre ter controle sobre si mesmo, ter controle sobre a sua reação às coisas, mas isso não impede você, é claro, de direcionar, ou seja, de canalizar esse teu sofrimento e, eventualmente, né, fazer com que aquilo que o mundo fez com você seja uma coisa positiva. Mas o sofrimento não me parece uma coisa opcional. Na verdade, pela forma como eu vejo o mundo, né, a gente veio a esse planeta, a esse mundo, né, essa vida aqui, para aprender. E a gente veio para aprender, é claro, através de contrastes. É muito difícil que a gente aprenda de uma forma, imagina, uniforme, né? Imagina que você vive uma vida de delícias, uma vida maravilhosa, cheia de benesses, que jamais, em momento algum, teve qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. Me parece que isso não só não é interessante, mas enfraquece você. Algum tempo atrás eu vi um documentário falando sobre bebês na Netflix, e uma das coisas que os pedagogos, né, e que aquelas pessoas que lidavam com o desenvolvimento de crianças falavam é que, na verdade, o bebê ele não espera que você, ele não gosta sequer que você resolva todos os problemas para ele. A melhor forma de você desenvolver o seu filho, na verdade, é dando pequenos desafios. Logicamente, desafios que ele consiga sobrepor ali, desafios que ele consiga superar, mas dando desafios para ele. Então, repara que, enquanto você não sabe, por exemplo, resolver uma determinada coisa, concorda que aquilo de alguma maneira é um incômodo para você? Pode gerar sofrimento ou não. Mas concorda que aquilo ali, em algum momento, te tira da tua zona de conforto, da tua zona de conhecimento? Então, na minha visão, o sofrimento ele não é exatamente uma coisa opcional. É como se você tivesse que passar por alguns tipos de prova, alguns tipos de sofrimento. Eventualmente, esses tipos de sofrimento vão ser, enfim, em termos emocionais, em termos psicológicos, é claro. Mas, como Nietzsche dizia, eu já apresentei essa ideia aqui anteriormente, aquilo que não causa a tua morte deixa você mais forte. Então é claro que o sofrimento ele não é um veículo, pelo menos sob o meu ponto de vista, de destruição, mas sim um veículo de fortalecimento. Porque, é claro, uma vez que você sofre com uma determinada situação, com uma determinada coisa, você pode, a partir daquilo ali, é claro, desenvolver não só mecanismos de defesa, digamos assim, mas mecanismos para você lidar melhor com aquilo. É como se a gente fosse, imagina, você vai crescendo, mas você continua sendo um bebezinho, imagine em âmbito cósmico, né, em âmbito de evolução, você continua sendo um bebê que precisa de desafios para lidar, é claro, com a vida de uma forma diferente, para você evoluir e se transformar numa pessoa melhor, numa versão melhor de você, como um bebê, por exemplo, que está tentando, imagina, andar. Não sei se você já viu uma criança tentando andar, mas às vezes ela cai, bate em algum lugar, machuca e ela chora. Da mesma forma, aquilo ali que foi, imagina, um sofrimento muito momentâneo para ela, a gente também tem esse sofrimento, imagina, ao longo da nossa vida, mas é importante destacar isso. A gente pode lidar com o sofrimento de forma diferente. Então repare que a frase, quando ela diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, eu acho que tem primeiro que se entender que dor, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Dor, nessa frase, ela fala de dor física, sem dúvida,
Mas quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando de um tipo de dor também. Então isso é uma coisa importante. E a outra coisa, quando ela fala que o sofrimento é opcional, porque realmente, depois que você vai amadurecendo, aprendendo, é opcional para você, é opcional realmente, você entrar nessa esfera do sofrimento, uma vez que você já teve aquela experiência, uma vez que já teve contato com aquele entendimento, você já começa a ter mais discernimento da situação. Mas antes disso, é muito difícil, muitíssimo difícil, que você não tenha sofrimento, que você não passe por nenhum sofrimento. Por isso, na minha visão, o sofrimento não é inevitável. É praticamente impossível você não sofrer em algum nível. Assim, a não ser, é claro, que você tenha algum tipo de condição especial que faz com que você não tenha os sentimentos ou as emoções comuns que os seres humanos normalmente têm. Uma vez que você desenvolve, por exemplo, laços com pessoas, ou mesmo até com um bichinho, e o bichinho morre, ou o bichinho se machuca, ou você vê a pessoa, às vezes, triste, chorando, é muito difícil que aquilo não cause em você algum grau de sofrimento. E é claro que isso não é uma coisa negativa, como eu estava explicando agora há pouco, né? Porque isso ajuda a gente a evoluir. Não só porque traz um contraste, né, entre a felicidade e o choro, entre, por exemplo, o riso e o choro, melhor dizendo, entre a felicidade e a tristeza, que é uma coisa que, para mim, é como, imagina, o dia faz sol de vez em quando e de vez em quando chove. Do mesmo jeito que uma hora a gente sabe que vai estar o sol no céu e outra hora vai estar a lua. A vida é assim, a vida é feita desses contrastes. Então, quando eu penso nessa frase, eu penso que essa frase precisa trazer para a gente um certo grau de reflexão. Porque se o sofrimento é opcional, ele passa pelo nosso controle da forma como a gente lida com esse sofrimento. Mas não necessariamente que o sofrimento não vai aparecer, ou não necessariamente que em algum momento da vida a gente vai estar imune ao sofrimento, porque isso para mim, na verdade, realmente, eu acho até que as pessoas já transcenderam muito, transcenderam demais, assim, Buda, sensacional, etc e tal, ele passou pelo sofrimento também. Então não me parece que numa vida humana o sofrimento seja realmente inevitável. Então, era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Talvez você esteja sofrendo hoje aí, sentindo, enfim, esse enorme vazio, de repente essa enorme angústia. E isso pode estar querendo dizer alguma coisa para você. Pode ser um veículo de conhecimento para alguma coisa. Pode ser que tenha alguma coisa dentro de você querendo nascer, querendo ser descoberta, e de repente, tanto que você tenta se afastar disso, você acaba não vendo o que realmente está acontecendo. E eu posso te dizer com toda a sinceridade do mundo que os meus momentos de sofrimento até hoje, eles tiveram dois caminhos, normalmente foram dois caminhos muito claros ali, muito bem definidos. Um deles foi um caminho de autodestruição absurdo, um caminho de realmente, enfim, se dopar mesmo, beber, e sair, e fazer sexo pra caramba. Isso é um caminho de dissipação, de destruição. Pode parecer uma ótima ideia, mas vai por mim. Não é uma ótima ideia, não, é um negócio assim, que no final das contas só te deixa mais vazio. E o outro caminho, que é o caminho que eu tenho experimentado ao longo desses últimos anos, também, é claro, por causa dessas experiências anteriores, é um caminho de criatividade. Então, todas as vezes que eu me sentia vazio, me sentia, sabe, angustiado, ou ainda sentia esse sofrimento muito forte dentro de mim, eu criava alguma coisa. Eu escrevia alguma coisa, eu falava alguma coisa, ou então eu ia tocar um violão, eu ia fazer alguma coisa que, de alguma forma, transformasse esse sofrimento em uma coisa bonita, em uma coisa, imagina, criativa, uma coisa que, de alguma forma, fosse fornecer alguma coisa para alguém. Esse canal nasceu também um pouco dessa forma. Esse vídeo aqui nasceu também pensando um pouco sobre essa experiência e talvez te ajude. Então, talvez você tenha alguma coisa dentro de você querendo nascer que pode te ajudar a criar, imagina, uma vida completamente diferente e você está tentando fugir disso. Porque é muito natural da nossa sociedade hoje realmente fugir de tudo aquilo que é desagradável, da tristeza, do lamento, né, do luto, dessa parte sofrida da nossa existência. Então, se a dor é inevitável, sob meu ponto de vista, o sofrimento também é. E você não deveria fugir disso, porque essa é a ideia central dessa conversa aqui. Porque isso faz parte de você. Se você tenta sufocar isso, você tenta fugir disso, você está fugindo de você. Se você tenta, de alguma forma, calar isso, simplesmente não olhar para essas coisas, você vai acabar se sabotando, vai tentar se anestesiar o máximo que você pode e no final das contas tem alguma coisa dentro de você querendo falar com você. O sofrimento não vem de fora, ele vem de dentro, é uma coisa de você. E você só consegue lidar com ele, manejar ele, né, escolher o caminho que você vai fazer, a destruição ou a criação, se você lidar com isso, se você simplesmente encarar isso de frente. Não adianta ficar tentando mascarar, não adianta fingir que não existe, não adianta ficar tentando pagar de Buda aí, fingir que não, tá tudo bem, eu não estou sofrendo. Se você está sofrendo, sofra. Entre no seu sofrimento, entenda o que ele quer te ensinar, aprenda a lição e avance. Porque é só assim que a gente se torna quem a gente realmente é, sem fugir daquilo que é ruim e sem ficar muito bobo com aquilo que é bom. Então, era isso que eu queria compartilhar com você. Se a dor é inevitável, para mim, o sofrimento também é.
e você não deveria fugir disso. A gente se vê no vídeo 153. Um abraço. Tchau, tchau.